Olá pessoal, aqui é a Ana e hoje trago para vocês mais uma receita de massa fresca sem glúten, porém hoje vai ser uma massa fresca sem glúten e sem ovos, uma massa vegana. Vou começar por misturar as minhas farinhas, aqui são 60 gramas, 6 colheres de sopa de farinha de trigo sarraceno. Depois, 40 gramas de farinha de arroz, isso é 1/4 de xícara de farinha de arroz. 60 gramas de amido de milho, meia xícara de amido de milho. E por fim, 40 gramas de polvilho doce. E isto equivale a 1/3 de xícara de polvilho doce. E uma colher de chá de goma xantana. Poderiam ser, pessoal, 2 colheres de chá de casca de psyllium. E agora é super fácil, pessoal. Aqui são 4 colheres de sopa de azeite e depois água. Aqui eu tenho 120 mililitros de água para essa quantidade de massa. Eu não vou colocar tudo, porque sempre depende das farinhas que vocês usam, mesmo sendo mesmas farinhas. Às vezes elas absorvem água diferente, então eu vou colocar mais ou menos 100 mililitros. E essa massa, pessoal, é melhor deixar ela mais úmida e depois chegar no ponto colocando mais farinha do que ao contrário, do que deixar ela seca agora e procurar adicionar água depois. Então aqui, agora eu acho que eu já coloquei mais ou menos 100 mililitros de água e vejam que a massa ficou pegajosa. Nessa hora é já bom colocar a mão e vejam que ela ficou úmida, mas é melhor no começo ela ficar úmida. O ponto dessa massa, pessoal, é parecido com a massa fresca, sem glúten, mas com ovos. Ela tem que descolar das nossas mãos. E é bastante rápido, vocês só massageiam ela até ela virar homogênea, o que é rápido. Se ao trabalhar a massa vocês sentirem que ela está colando ainda nas suas mãos ou colando na bancada, simplesmente coloquem um pouquinho de farinha para ela desgrudar das suas mãos. Como ela contém até aqui bastante azeite, se vocês têm uma bancada de pedra, a massa não cola, nem nas mãos, vejam. E pronto, pessoal. Alguns minutos, 2, 3 minutos, essa está pronta. E ela, ao tocar, ela parece estar bem úmida. Ela ficou até mais macia do que a massa com ovos que eu fiz. Vou colocar aqui em cima o link para vocês. Mas ela precisa ficar assim. Agora eu vou só fazer uma bola. E agora, igualmente como na massa com ovos, esta massa fresca também precisa ser embrulhada em algum plástico e vou deixar aqui repousando meia hora. E agora, depois de 30 minutos, vou tirar o meu plástico e dividir a massa ao meio. Isso não é necessário, porém facilita um pouco o trabalho porque esta massa não é muito resistente. E vou enfarinhar minha bancada para poder abri-la com o rolo. Vocês abrem numa direção, depois giram um pouco, abrem na outra direção e vão esticando a massa até a espessura de mais ou menos 2, 3 milímetros. Na verdade, na grossura que vocês querem. Esta massa, ela é elástica, porém, ela é bastante frágil, bastante delicada. Então, temos que tomar bastante cuidado para não furá-la. E agora, dependendo do que vocês querem, nessa hora vocês podem cortar folhas para lasanha, por exemplo, ou então fazer macarrão. E para fazer macarrão, há vários jeitos de cortar a massa. Vocês podem simplesmente cortar aqui na bancada mesmo. Agora, outro método que é super útil em massas com ovos, porque são massas resistentes, mas também pode ser aplicado aqui. Só que vocês precisam tomar bastante cuidado e fazer com bastante delicadeza, que é enrolar a massa, enfarinhar a massa e enrolar ela de uma extremidade até o meio e de outra extremidade até o meio. E depois, enrolado desta maneira, vocês cortam na largura que vocês desejam. Cortada a massa, vocês colocam a faca no meio, por baixo da massa cortada e levantem a faca. Com isso, o seu macarrão, seu tagliatelle, ele cai da faca abrindo.
Este método é rápido, porém ele exige delicadeza, porque a massa pode trincar justamente na dobra. Então, para iniciantes, talvez este método não funcione de primeira, mas só treinando que dá para fazer, como vocês podem ver aqui. E o outro jeito é esticarmos a massa, dividimos ao meio ou até em 3 fatias, colocamos uma parte por cima da outra, enfarinhando para ela não colar, e podemos dobrar. E agora, essa massa dobrada, cortamos na espessura que queremos. Cortado dessa maneira, vocês correm menos perigo de massa de vocês quebrar na dobra. Por isso, ele é mais seguro para iniciantes, simplesmente. E agora, enquanto vocês cortam o restante da massa, é bom colocar o macarrão já pronto num pote com farinha, para ele não grudar, enquanto espera ser cozido. Estou de volta, pessoal, com a minha massa já pronta. Agora é só cozinhar. E é muito rápido. Na água bem salgada, vocês colocando na água em ebulição, 1-2 minutos ela estará pronta. Okay? Ela não precisa de mais tempo, a não ser que vocês cortaram seu macarrão bastante grosso. Aí ele talvez vai precisar de 3 minutos, mas essa massa, ela não tem ovo, ela cozinha super rapidamente. Agora, se vocês querem guardar ela para depois, vocês podem congelar. E vocês podem dobrar no meio e congelar desta maneira. Ou então, vocês podem ressecar essa massa. Ou simplesmente cobrindo ela com um pano e deixando na sua varanda ou até mesmo na bancada da sua cozinha. Vocês podem deixar ela assim, só não permitir que as moscas pousam nela e na bancada ela resseca. Ou então, no forno, numa temperatura de 80, 100 graus, deixando uma fresta, vocês podem ressecar essa massa. E se vocês podem fazer lasanha, folhas de lasanha, não é preciso cozinhar as folhas antes. Tendo bastante molho em lasanha, a massa cozinha enquanto está no forno. Então eu espero que vocês gostaram da receita. Se lembrem de deixar seu joinha, comentem, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal se ainda não fizeram isso. Muito obrigada por ter assistido e até a próxima receita!